mesmo o nome dele? André. E que tipo de serviço fazia na casa? Um pouco de tudo. Ele é um escravo muito habilidoso. Você está mesmo apaixonada, não está? Sinto que nunca mais vou ver o André. Não fale assim, Santa. É melhor que ter esperança sem fundamento. Mas talvez as suas esperanças não sejam tão sem fundamento assim. A senhora acha? Estou aqui no MIS, em São Paulo, famoso Museu da Imagem e do Som, e vou visitar uma amiga que é uma atriz fantástica, que tem muita história na televisão brasileira, no teatro, no cinema, e é uma pessoa muito especial também, minha querida Norma Blum. Eu diria conflito, a palavra para definir a sua vida, a sua trajetória. Não? Já começou com os pais vindo da Europa pós-guerra, não é isso? Isso, e meus avós paternos, né, fugindo já no começo de 39, no porão de um navio, né, porque eles eram judeus e eles vieram escondidos, perderam tudo. Meu avô tinha muito dinheiro e minha avó também, porque eles tinham uma chácara de frutas em Viena. Sim. E eles vieram e... Eram austríacos. Né? Austríacos. Uhum. E aí minha mãe e meu pai já vieram antes, em 36, porque eles estavam desempregados lá e já viram a ascensão do nazismo, aquela coisa. Nós tínhamos uns tios, que aliás o tio do meu pai foi quem fundou a primeira grande gráfica com a sabedoria dele que ele estudou na Alemanha, no Rio de Janeiro. Né? Então, eles vieram em 22. E já estavam muito bem estabelecidos e convidaram meu pai e minha mãe para vir para o Rio. Aí eles vieram... E aí logo depois chegaram os meus avós, eu nasci em 39 também. Eles ficaram detidos, seus avós, foi isso? Tiveram que passar pela quarentena, é isso? Passaram na quarentena. Meus pais também já passaram. Na Ilha das Flores. Olha que... Mas meu pai foi preso pela polícia do Getúlio Vargas. Ah, pois é, eu soube essa história que teve. Eu tinha uns 2 aninhos, assim. Ele foi preso porque ele fugiu dos nazistas porque era judeu. E aí quando afundaram o submarino, um submarino afundou o navio brasileiro, que o Vargas, que gostava mais do Hitler, ia fazer acordo com o Hitler, teve que fazer com os Estados Unidos. Eles começaram a perseguir todo mundo que era alemão ou austríaco. E ele foi preso para investigação porque achavam que ele era nazista. Até que descobriram que ele era judeu e soltaram. Aí passou a noite na prisão só. Agora, você nasceu no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Em que bairro de Rio? Eu nasci numa maternidade em Laranjeiras. Laranjeiras, sei, maravilha. E sempre moramos em Copacabana, quando eu era pequena. Agora, como que foi a primeira relação com a arte? Parece que foi seu avô que te levou ao teatro a primeira vez? Meu avô me levou, porque meu avô era músico. Né? Ele, inclusive, trabalhou como primeiro violino na Sinfônica de Viena durante um tempo, que chique. Quando ele teve que fugir, né? Mas, assim, um violinista maravilhoso. E então lá em casa eu sempre ouvia, né? Ele tocava o folclore alemão, meu pai cantava. Era muito engraçado, porque meu avô tinha 3 colegas dele da Sinfônica. E eles montaram um grupo para tocar em bares, aqueles cafés de Viena. E eles se vestiam de mulher. E era um quarteto de cordas. E eles contavam piadas, entendeu? E tocavam música popular e nesses cafés. E era um sucesso. E os 4 vestidos de mulher. Maravilha. Nenhum era gay, mas assim, eles vestidos de mulher e fazendo aquele quarteto de cordas, né? Que bárbaro. E meu avô no violino, então é muito engraçado, a gente não tem registro disso. Eu tenho uma foto desse quarteto de cordas, muito engraçado. E aí veio uma companhia de operetas do Franz Lehár, de Viena. Nossa. Lá para a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, um grande teatro lá. E meu avô me levou, eu tinha 5 anos. E foi um encantamento? Foi um encantamento. Primeira vez que eu fui ao teatro, primeira vez que eu vi um musical. Nós assistimos várias peças. Eles vieram com um repertório de 3, né? Daquelas operetas austríacas famosíssimas, né?
E aquele cenário, aquela luz, aquele pessoal cantando, a música, a orquestra ao vivo, eu fiquei deslumbrada, né? Eu acho que ali foi jogada uma sementinha. Agora, na televisão você chegou com o seu pai, não é? Cheguei com meu pai. Dando aula Na verdade, de inglês, eu comecei aos 9 anos, que tinha uma escola, que tinha uma professora de teatro, e essa escola, ela era na pracinha de onde a gente morava, em Copacabana. Tá. Era o Teatro da Praça, que depois virou o Glaucio Gil, depois da reforma. Entendi. E nesse Teatro da Praça tinha aula de trabalhos manuais, que eu frequentava, uma biblioteca da qual eu consegui ler quase todos os livros, que eu devoro livro. E aí tinha aula de teatro, na verdade começou com aula de dicção, a gente lia poesia. Aí eu tinha 9 anos. Tá. Aí essa professora de teatro, ela resolveu montar a Bela Adormecida. E porque eu era muito bonitinha, eu ia fazer o papel da Bela Adormecida. Só que eu tenho um R puxado porque meu primeiro idioma foi o alemão e o inglês. Eu aprendi o português no semi-internato quando eu fui com 3 anos para a escolinha. Né? Eu só tinha contato com o estrangeiro, eles não tinham aprendido o português ainda, então, embora eu fosse brasileira, eu tinha um sotaque e esse R eu nunca consegui perder, ele abrandou um pouco. Mas é um R preso. Aí, assim, depois que eu sabia todo o papel de cor, que a gente ensaiou e estava para estrear, eu já estava com figurino, a professora de teatro falou assim: você vai fazer uma das fadas que entra muda e sai calada, porque com esse R você nunca vai ser atriz. Olha, ela lançou a maldição da bruxa má para mim. Aí, aos 12 anos, meu pai, que era um professor de inglês muito famoso, e ele dava umas aulas extremamente... Robert Bloom. Dava aulas dinâmicas nos colégios do Rio de Janeiro, nas faculdades, né? Trabalhou no Instituto Lafayette, que era, assim, o must na Tijuca. Aí, trabalhou no Instituto Andros, no Colégio Anglo-Americano. E aí, o que aconteceu? Papai foi chamado por um ex-aluno para dar aula justamente na televisão Tupi, que estava inaugurando naquele momento. 51, isso. 52. 52. E o diretor da TV Tupi era ex-aluno dele, que papai ensinava os alunos a cantar, e ele fazia ceninhas de teatro com os alunos em inglês, nas escolas. Então ele foi chamado para fazer um programa às quintas-feiras, começou, depois foi diário o programa, e eu, como falava um inglês fluente, ele me levou para ser assistente dele, né? E a gente levou a mesma coisa, os melhores alunos, fazíamos ceninhas de peças de Oscar Wilde, de Bernard Shaw, depois ele dava o vocabulário, e na época eu tocava um pouquinho de violão, que depois eu desaprendi, infelizmente, mas aí eu cantava as musiquinhas em inglês. Olha que bacana. E o prefixo do programa era My Bonnie lies over the ocean, My Bonnie lies over the sea. E foi um sucesso. Aí o Jaci Campos, que me viu atuar, ele me viu e falou assim: não, eu vou montar Nossa Cidade, que era uma peça com muitos atores, do Thornton Wilder, né? Uma peça em 3 atos, no câmera 1, olha que ousadia. Espetáculo lindo, né? Ousadia, isso foi 54. E aí ele me chamou para ser a mocinha, e o Fernando para ser o mocinho da peça, que eram os 2 protagonistas, e assim estreiei profissionalmente. Fernando Amaral. Amaral, que era meu partner. Então nós éramos o casal principal, e estreiei no programa Câmera 1. Aí fiz um teste para cinema e fui fazer a protagonista do filme Sai de Baixo, sobre os paraquedistas, com 15 anos. Agora... Filme do J.B. Tanco. Então aí eu já estava lá dentro, né? Já começou com tudo, né? Agora, a primeira novela foi Bernadette? Foi Canção de Bernadette. Canção de Bernadette. Que eu fazia Nossa Senhora de Lourdes em aparições numa gruta. Agora, você já contou quantas novelas você fez? Eu faço o que eu gosto. E eu, o que eu não gosto. Como aturar uma ladra dentro de casa, por exemplo. Sua ladra. Sua bandidinha. Sua ladra. Eu sabia que era você. Eu sabia que era você!
Na verdade, eu perdi a conta. Porque na TV Tupi eu trabalhei 10 anos ao vivo. TV Tupi do Rio, né? Do Rio, exatamente. Porque, assim, o videotape chegou lá em 1962. E aí que a gente começou a gravar. Certo. Mesmo assim, as primeiras novelas que eu gravei na TV Tupi, direção de Fábio Sabag, nós não temos registro. Foi tudo perdido, né? Os 2 primeiros anos, assim. Então, e eu sei que eu trabalhei muito e fiz novela ao vivo, né? Canção de Bernadette foi a primeira. Era a direção do Sabag, então? Não me lembro. Acho que é do Paulo Porto. Tá. E depois na Globo, eu estive no ar no primeiro dia da TV Globo com a novela Ilusões Perdidas. Com a Leila Diniz. Com a Leila Diniz e com a Rosita Tomás Lopes. Tinha um elenco maravilhoso. Tinha um elenco maravilhoso. E nós fomos ao ar no primeiro dia de transmissão da TV Globo. Puxa vida. Depois eu fiz várias protagonistas na Globo, seriados, né? E tudo. E você nunca teve um contrato de verdade com a Globo? Não, e não sei por quê. Estranho, né? Curiosa. Estranho, sim. Mas trabalham muito com eles. Sempre chamam sempre me chamam. Tudo, né? E tudo. Agora estou precisando de um chamar. Sei, mas se for a mesma coisa que eu tô sentindo, é coisa boa, Valério. É coisa boa, Gabriel. Eu soube que você gravou recentemente alguns capítulos de Carrossel, né? Foi, eu fiz uma participação de 6 capítulos na novela Carrossel, ainda não foi para o ar, porque eles gravam com muita antecedência. Mas muito delicioso, eu faço uma tia. Isso que é malvada, né? É malvadinha. É malvadinha. Não chega, é ruim, mas não chega a ser uma vilã, porque Reinaldo Buri, que me convidou, querido, com quem eu trabalhei muito, um queridaço, né? Trabalhei muito com ele na Globo. Ele me convidou, mas assim, ele falou, não carrega demais na vilã, para não assustar as criancinhas. Então eu fiz a malvadinha. Agora, qual foi a novela de maior sucesso? Porque você fez muitas novelas. Qual foi a de maior sucesso que você fez? A de maior sucesso, vamos dizer, internacional, foi a primeira versão de Escravizal. Escravizal, que você fez a segunda também na Record. E eu fiz a segunda na Record, né? O André é um escravo tão trabalhador, tão educado, tão bem adaptado para as tarefas caseiras. Compreendo que, tendo errado, ele deva ser castigado. Embora preferisse que o castigo não fosse corporal. Mas mandá-lo para a lavoura me parece tão desumano, tão injusto. Desculpe que eu me intrometa, meu filho. Mas eu não posso deixar de reforçar o pedido de sua esposa. Lembro-me deste André. É muito bom escravo para dentro de casa, muito atencioso. Quem administra o engenho sou eu. E não as suas saias. Mas é apenas um pedido que estamos lhe fazendo. Irá para os canaviais. E não admito réplicas. Por favor, Leôncio. Agora, dessas novelas todas, teve alguma que você... Porque sempre tem aquela que você fala assim, essa foi meu xodó, assim. Olha, foi Senhora, de José de Alencar, né? Texto do Gilberto Braga, autor que eu adoro. E depois Vejo a Lua no Céu. Também, que eu fiz a protagonista. Uma novela muito delicada, que inclusive os 2 protagonistas morrem no final. Olha só. Eu morro de eclâmpsia, que é um ataque que dá na hora do parto, e ele morre de tuberculose, o Eduardo Tornag. Tornag que fazia. Mas foram 2 novelas muito legais. Agora, adorei fazer uma vilã. Essa muito malvada mesmo, em Ciranda de Pedra. Lembro. Que também foi uma grande interpretação. Novela das 6 da Globo, novela das 6 também. Você está proibida de entrar. Proibida? Agora, não é verdade que você casou várias vezes? Nós estamos aqui com um vestido, né? Então. De noiva. É verdade que você casou várias vezes em novelas e nunca se casou de verdade? Nunca. Eu fui mãe solteira, de 4, com 2 casamentos. Mas eu não fui casada nem no civil, nem no religioso. Mas tive vestidos de noiva lindíssimos, tanto nos teledramas da TV Tupi. E os meus 2 vestidos mais bonitos, um foi do Arlindo Rodrigues, na novela Senhora, que eu fazia Aurélia Camargo, a protagonista. E o outro no Vejo a Lua no Céu também, que foi um vestido belíssimo. E
Dos outros não tem registro, não tem foto. Que maravilha. Agora, você foi casada, você disse 2 vezes. Foi casada com o Milton Moraes, Milton né? Moraes, um grande ator de teatro, e foi o queridinho do Boni na Globo. Exatamente. Né? Fez protagonistas de novelas na Globo, era um ator maravilhoso. E falecido, morreu muito cedo. E outro que morreu muito cedo foi o Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, que é o pai foi da minha filha caçula. Da Mariana. Da Mariana. Que eu conheço. Maravilha. E parece que esse teu primeiro casamento foi bem complicado, né? Foi complicado, foi bem complicado. Eu fugi de casa para me amigar, na verdade. Fugi com uma muda de calcinha e uma pasta de dente, uma escova de dente na bolsa. Pegamos um avião para o sul, porque a gente estava contratado para fazer um casalzinho num teledrama lá na TV de Porto Alegre, né? Aí tentamos casar no Uruguai, vimos que não dava, porque ele já tinha sido casado com a Glauci Rocha, não tinha divórcio, então não deu certo aquela escapada para o Uruguai de trem. E voltamos, mas foi um casamento complicado. Ele é um ator maravilhoso, um grande amigo dos seus amigos, mas um marido que deixou a desejar. Diz que ele tinha um problema com vício de jogo, não é isso? Era jogo e bebida, né? E mulheres? E mulheres, muitas mulheres. Aí que complica. Na nossa primeira noite, no apartamentinho que eu aluguei, que eu mobilei, que eu montei todinho, ele chegou às 5 da manhã, todo manchado de batom. Foi a primeira noite nossa, assim, Senhora. no apartamento. É duro, né? E mesmo assim você teve 4 filhos? Tive 3 filhos com ele. E depois com o Zé Rodrigues foi muito depois? Foi muito depois, muito depois. Seus filhos já eram grandes? A minha caçula na época tinha 12 anos. Olha só. Né? Então foi bem depois mesmo. Foi bem depois. E como é que foi esse encontro com o Zé Rodrigues? Foi através de uma amiga nossa, cantora, que ele falava para ela que era muito meu fã, isso e aquilo, e ela nos apresentou. A Marília Barbosa. Oh, bonitinha. Bonitinha. É atriz e cantora. Atriz e cantora. E nós fazemos um show na boate, no Rio de Janeiro, um show do Sérgio Bittencourt. E a gente se conhecia e ela gravava jingle que o Zé produzia, né? Jingle comercial. Certo. Então ela fez a ponte. E aí você foi mais feliz? Fui bem mais feliz. Esse relacionamento. Agora, você criou esses filhos com muita dificuldade, né? Foi. Eu soube que teve alguns momentos assim que a geladeira estava vazia mesmo. Bastante acontece na minha vida de vez em quando. Isso porque o ator no Brasil tem momentos empregados e momentos desempregados, né? Isso me acontece muito realmente na minha vida. É uma coisa que eu gostaria muito de mudar. Eu acho que agora, nesse momento de vida, eu merecia mudar isso, né? Porque eu trabalho muito, muito. Mas assim, sempre, né? Sempre. E emendar um trabalho no outro é o que eu gosto de fazer, mas tem uns hiatos aí, né? É engraçado, e nesses porque você... hiatos a geladeira às vezes esvazia, né? Agora, você chegou um momento, eu não sei em que momento da tua vida, que você virou, ou sempre foi espiritualista, né? Mas eu acho que foi um momento assim que você, inclusive, assumiu isso publicamente, né? Trabalhou com isso. Porque eu pesquisava há muito tempo, lia tudo, de religiões, frequentei o kardecismo, eu fiz muita peça espiritualista, adaptações do Chico Xavier, aliás, o Além da Vida, com o qual viajamos durante 5 anos. Quantos anos ficou em cartaz? Ficou mais de 11 anos. Era a direção do Vanucci? Do Vanucci. Mas eu não peguei a direção do Vanucci. Quem me dirigiu foi o João Prieto. João Prieto. Né? Tá. Foi produção do Renato Prieto. Porque eu substituí uma atriz aqui em São Paulo, no TBC. E aí a gente viajava nos dias que não tinha espetáculo. O espetáculo era de quinta a domingo e de terça e quarta a gente viajava cidades do interior de São Paulo. Que loucura. Depois nós fizemos, eu conheci o Brasil inteiro com essa peça. Barato. Porque fomos a todas as capitais, 4, 5 vezes, a peça é um sucesso. Foi a primeira peça espírita que foi montada no Brasil. Depois, aí vieram um monte de outras. Depois você fez outras Fiz também. Outras também. A Vida Continua, no Teatro Itália. O Despertar dos Anjos, do Gabriel Catellani. Mas foi aí, quer dizer, em contato com o contexto? Não. Eu já tinha estudado tudo muito antes. Me interessei por mitologia desde pequena, que eu acho que mitologia tem tudo a ver com o ator. Mitologia, astrologia. Então, só que eu
não praticava isso publicamente, né? Aí aprendi a fazer o jogo da transformação, que é uma dinâmica maravilhosa para pequenos grupos, e passei a trabalhar com isso também. Teve um tempo que você ficou fora da televisão, que você se manteve com esse Mantive trabalho. com isso e principalmente palestras. Eu criei uma dinâmica de 3 dias que se chama Amor Incondicional e Perdão. Ela é muito forte, que leva as pessoas a cancelarem as suas mágoas e ficarem de bem com a vida, e eu tive muito sucesso com esse. Você chegou a ter um programa na Rede Mulher, né? Eu tive um programa na Rede Mulher, logo no comecinho da Rede Mulher, que era um programa diário, em que eu entrevistei as grandes figuras de ponta, tanto do esoterismo, quanto cientistas e pessoas que usavam a radiestesia, coisas energéticas, florais. Entrevistei muita gente que veio de fora para congressos, né? E foi muito legal. Agora, essa tua experiência, quer dizer, você teve um momento muito politizado da sua vida, Também. você foi ativista política e tal, que foi muito importante. Você chegou a ser presa, não? Com esse povo bravo e corajoso, o Brasil poderá caminhar para as grandes reformas que estão sendo exigidas em todos os estados da nossa federação. Você sabe que não? Foi assim, quase, mas eu trabalhava numa editora chamada Tempo Brasileiro, do ex-ministro Eduardo Portela, que era muito meu amigo, um intelectual maravilhoso, e ele me chamou para ser Relações Públicas, e nós tínhamos também a editora Tempo Brasileiro, e ele montou o Colégio do Brasil, que era uma coisa mais ou menos nos moldes do Collège de France. E aí eu juntava todos os intelectuais do Brasil, e trouxeram Foucault para dar cursos, e grandes nomes, e eu fazia divulgação disso. Na época não existia o computador, não existia a internet, então eu fazia de a pé. Aí eu datilografava as notinhas, porque sempre tinha atividade, ou lançamento de livro, ou as reuniões, e ele fazia um happy hour no Colégio do Brasil, com Arthur da Távola, o professor Emanuel Carneiro Leão, o psiquiatra Chaim Samuel Katz, assim, a intelectualidade do Rio de Janeiro frequentava esse happy hour. E a gente divulgava isso, recebia as pessoas. E eu fazia as notinhas em casa e eu desenvolvi uma coisa que os jornalistas gostavam muito. Porque o jornalista, você sabe, é muito assoberbado e não tem tempo. Então, eu fazia cada notinha na linguagem do jornalista, naquela coluna. Entendi. Né? E quando tinha um lançamento, um curso, uma coisa, eles iam cobrir com jornalista, com fotógrafo e tudo. E eu fazia o quê? Eu começava na Última Hora, que era o jornal mais longe, e vinha vindo Globo, Correio da Manhã, não sei o quê, e terminava a minha jornada de manhã cedo para entregar a notinha do Jornal do Brasil. E um dia, quando estava às vésperas, já tinha havido... foi assim, um ano teve a passeata dos 100 mil. A passeata dos 100 mil foi o seguinte, morreu um estudante baleado pela polícia no Calabouço, que era um restaurante de estudantes muito pobres, que vinham do Brasil inteiro e comiam ali. Né? E aí, num daqueles confrontos de abaixo a ditadura, não sei o quê, o menino tomou um tiro. Isso virou uma comoção, porque eu acho que foi a primeira grande morte, assim, de um jovem de 16 anos. E a Assembleia Legislativa teve que abrir, o velório dele foi lá e mobilizou toda a população do Rio de Janeiro. E alguns meses depois, poucos meses depois, com aquela ebulição, com as assembleias que estavam acontecendo, direto, permanente, aquela mobilização contra a censura, contra a ditadura, achamos que ia ter força para ter uma grande passeata de protesto contra a censura e contra a violência. E essa passeata ficou sendo conhecida como a passeata dos 100 mil. Né? E foi meio assim, embalada naquele movimento francês de 68, da Alemanha, os jovens todos, né? E nós tivemos assim um apoio de Tônia Carreiro, Cacilda Becker, as grandes figuras do teatro, Norma Bengel, do cinema e tal, Hugo Carvana, né? E então houve esse movimento da passeata dos 100 mil. E tinha havido também uma grande passeata no dia do aniversário da Revolução,
dia 1º de abril, mas que era festejado em 31 de março, porque os militares não queriam, para não ficar ridículo, que era 1º de abril, né? E no dia 31, não ia haver nenhuma passeata. Só que eles achavam que Norma Bengel, Cláudio Marzo, eu e outros estávamos organizando essa grande passeata nesse outro aniversário da ditadura. E não ia acontecer nada. Só que quando eu cheguei para entregar a notinha do Jornal do Brasil, uma jornalista, amiga minha, ela falou assim, menina, porque eu tinha gravação, uma novela que o Fábio Sabag dirigia, A Gata de Visão, e eu tinha gravação na Globo a partir da 1h. Estava sendo esperada para gravar minhas cenas. Aí ela falou assim, já pegaram o Cláudio Março, está preso incomunicável, já pegaram a Norma Bengel, mas não sei quem, e estão aqui te esperando, para te levar em cana. Estão esperando na Globo. Eu liguei para o Sabag e falei, Sabag, eu não vou. Dá um jeito aí de transferir minha cena, não sei o quê, porque ele falou, não adianta, suas cenas são com Cláudio Marzo, ele não está, ele já foi preso e não sei o quê, isso foi às vésperas do 31. E ele ficou preso até que passou o dia 31 e realmente não teve a passeata. E eu me escondi na casa de amigos, nem fui para casa, né? Estava sendo procurada, então escapei da prisão por conta de uma jornalista amiga minha que me alertou que eu estava sendo procurada. Mas quanto à questão de prisões, nós fazíamos a peça Electra, direção do Antônio Abujanra, em 1965. Uma peça política grega. A gente botava umas cores, né, que falava contra a violência, enfim, contra as autoridades. E nessa época o Brasil mandou um contingente militar para interferir numa guerra civil que estava tendo em São Domingos. Então, o que a gente resolveu? A cada início de espetáculo, na frente da cortina, antes do pano abrir, um de nós, um do elenco, lia aquele parágrafo protestando contra esse envio de brasileiros para uma guerra que não tinha nada a ver e que era para reforçar a repressão lá em São Domingos. Bom, resumo da ópera. Um dia, um general foi assistir Electra. E no dia seguinte, como nesse dia quem leu o manifesto foi Isolda Cresta, no dia seguinte chegaram os caras do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e prenderam Isolda Cresta. E aí o elenco... Já não é viva, né? Que já faleceu. Aí a gente falou, não, como? Todos nós temos que ir presos, porque, na verdade, a Isolda não é a única responsável, era uma atitude do elenco, do diretor e tal. Aí eu saí, que eu fazia muito bem isso, mobilizava o povo todo. Fui a todos os restaurantes onde onde atores frequentavam depois do espetáculo de teatro, e o pessoal de televisão, arregimentei todo o povo, falei, nós temos que ir para a Rua do DOPS e temos que soltar a Isolda Cresta. Ou vamos todos do elenco preso, ou a gente solta a nossa colega. Aí juntei aquele povo todo, foi todo mundo com carro, com coisa, aquele povo chegou lá, e o pessoal da peça foi gentilmente convidado para subir. E passamos por um interrogatório, durante o qual eu tomei alguns supapos, né? Mas fomos ameaçados de prisão, isso e aquilo. A peça Electra é do grande dramaturgo grego Sófocles. E eu fui interrogada porque um inspetor queria o aparelho do Sófocles. Aparelho era o esconderijo, o apartamento onde se escondia o cara de esquerda. Então, este autor, nós vamos prender, é o autor, porque o general ficou abismado com a peça muito revolucionária. E eu falava, eu não sei o endereço do Sófocles. Meu amigo, deve ter algum cemitério em Atenas, onde esteja enterrado Sófocles. Ele achando que eu estava gozando da cara dele, que realmente eu estava. Eu tomei uns supapos e um soco aqui no estômago. Mas, enfim, aí ficou aquele rolo, quando chegou um cara lá, mais educado culturalmente, do SNI, às 7h da manhã, ele falou, não, mas o Sófocles vocês não vão achar mesmo. E aí soltou todo mundo.
a Isolda, aí nós fomos na Rua do Dobbs, tomamos assim, uma média com um pãozinho na manteiga, mergulhado no café com leite, e acabou essa fofoca. Então, esse foi a única vez que eu não fui presa e a vez que a gente se ofereceu a ser preso. Mas vocês fizeram muito teatro também, né, nessa época? Muito. O teatro estava fervilhando. Teve Roda Viva, do Chico Buarque, que foi depois invadido, né, os atores espancados, inclusive a Marirapera, aqui em São Paulo. E fazíamos muito teatro. Né? E fervia. Também, né? E o Teatro Opinião, que foi maravilhoso, o Teatro de Arena, aqui. No teatro, qual o teu principal trabalho, qual foi? Meu principal trabalho foi em Electra, que eu fazia a irmã da Electra, a Crisótemis. Foi um papel maravilhoso, um teatro grego. E depois uma protagonista do João Bittencourt, que foi dirigido por ele e escrito por ele, A Cinderela do Petróleo, no Teatro Ginástico. Comédia, né? Comédia, rasgada, muito engraçada. Felipe Wagner fazia todo o terceiro ato comigo, dentro de uma tenda, porque ele fazia um sheik árabe, que queria comprar a Odalisca, que era uma bailarinazinha que era eu. Enfim, mas não era árabe. E era muito bem escrito o texto, e ele falava o tempo todo em árabe, que não era árabe. Sabe quando aqueles caras falam alemão? Ah, não sei o quê, aftas ardem, não sei o quê. Esse autor, o João Bittencourt, foi um grande comediógrafo. Um grande comediógrafo, fazia peças maravilhosas. Nós ficamos 2 anos e meio no Teatro Ginástico. Tinha a Berta Loiran, tinha um grande elenco de comediantes, Milton Carneiro. E era uma deliciosa peça em 3 atos. Nós ficamos no Teatro Ginástico fazendo 9 sessões por semana, que naquela época se fazia teatro. Né? Quinta, sábado e domingo, 2 sessões. Nos outros dias, de terça a domingo, uma sessão só. Eram 9 sessões por semana. O Teatro Ginástico deve ter uns 500 e poucos lugares, lotado em todas as sessões. Como é que você vê, por exemplo, eu fico chocado com isso, não sei, a Odete Lara e a Norma Bengel passando hoje por necessidades, né, físicas, problemas de saúde e também financeiras, né? Sim. Você não acha um absurdo isso? Eu acho um absurdo total. Aliás, assim, você sabe que até o Uruguai, se nós fôssemos atores no Uruguai, nós seríamos todos milionários, porque o direito autoral lá é pago bem, né? Pago bem, os atores são todos bem, né? E no Brasil, assim, não se leva em conta, inclusive, uma história de vida, ou uma história profissional, como Odete Lara, uma atriz maravilhosa, fez filmes fantásticos. Acho que a própria Norma Bengel não está bem também, né? E assim, grandes atrizes estão numa situação difícil de saúde pela idade, mas também financeira. Então, a pessoa faz, sei lá, 20, 30 filmes, né? São grandes atrizes de cinema e não tem um respaldo, né? É verdade. Né? Agora, você, uma atriz que fez muitas novelas, acho que foi uma das campeãs aí de telenovelas no Brasil. Como é que você vê agora essa coisa de você ter que meio que, sei lá, batalhar trabalho na televisão? Delfina, quem é Nini? Olha aqui, lá na fazenda você costumava brincar comigo. E eu sempre gostei muito de você. E eu também de você. Eu precisava de um favor seu. Claro, pode contar comigo. Olha, Minervina, eu tenho um namorado, sabe? Bacana, bonitão. É, eu acho que é. Mas a titia é contra. A hora tinha que ser, tá na cara. Posso contar com você? Pode. Eu sou um pombo correio. Levo e trago, levo e trago. Você vai ver. Eu acho humilhante a gente ter que mendigar trabalho nessa altura da vida. É esquisito, né? E esse mês eu fiz 73 anos, né?
Então são 60 anos. Com a pele maravilhosa. Ainda bem, né? Mas isso é o bom humor, né? Que deixa. Ah, eu queria fazer presente. Eu vi que estava ali, falei, não vou falar aqui, nada. Ó, eu escrevi minha biografia. Então isso aqui é uma autobiografia. Saiu pela coleção Aplauso. Ah, aquela famosa, esse né? aqui é seu que infelizmente acabou, né, essa coleção. Tá no finzinho, né? Olha, tem aqui o Milton Moraes, que foi marido dela. Né? Tem muitas fotos aqui dentro, isso é maravilhoso. E eu tive a honra de ser retratada também nesse livro da jornalista Rogéria Gomes. Tá. Ela está fazendo uma série de As Grandes Damas e um Perfil do Teatro Brasileiro. Uau. O perfil que ela traça do teatro brasileiro é uma pesquisa profunda, ela pegou todas as companhias de teatro, desde os primórdios do teatro no Brasil. Olha que legal. E fez aqui, você vê... Como é o nome dela? Rogéria? Rogéria Gomes. E eu tive a honra de estar entre feras como Bibi Ferreira, Uau. Eva Todor, Beatriz Lira, Beatriz Segal, Eva Vilma, Laura Cardoso, Ruth de Souza e Nissete Bruno. Nossa, eu fui uma das 9 retratadas. Aí pergunto, por que não está a Fernanda? Por que não está a Natália? Porque na época que a Rogéria tomou os depoimentos, essas atrizes estavam comprometidas com novelas da Globo e não tiveram tempo. Mas vão sair num segundo volume. Perfeito. Mas eu senti muito gostoso. Só do Rio de Janeiro? Do palco do Rio de Janeiro? Não, do Brasil. Então tem que ser Cleide Arcones também, outros maravilhosos vai ter também. Todo esse pessoal. Que maravilha. E vai fazer dos homens também. Ah, que bacana. Depois que ela terminar das Grandes Damas. Mas olha que maravilha. Bom, eu quero dizer o seguinte, que eu fico indignado, eu acho que a melhor homenagem que eu posso te fazer, eu sou fã há muitos anos, você sabe disso. A gente é amigo. Amigo também, anos, né? Você admira mutuamente. Com certeza. E eu precisava dizer isso, que a minha indignação por você não ter um contrato com a televisão, quer dizer, eu acho um absurdo. E fica aqui o meu pedido também. Eu acho um pouco humilhante. Eu acho que é muito chato a gente ter que mendigar trabalho. Exatamente. Não é mendigar, mas eu acho que você tinha que estar trabalhando. Eu estou usando um termo forte porque, na verdade, você vai pedir trabalho ou para um autor, ou para um produtor, um produtor de elenco. Eu acho que eu tenho um passado verdade. E um presente, né? Graças a Deus, de saúde, de disposição. Não, eu acho e até de que talento. Você tinha que estar no elenco fixo mesmo de uma emissora, né? Eu concordo. Né? Um dia Deus vai fazer alguém concordar. Muito obrigado, viu? Obrigada Foi bom. Você, e esse programa vai ser histórico também. Graças a você. Leôncio, você quer dizer que não vai opor nenhum obstáculo para que esse casamento se realize? Mas claro que não. Que obstáculos eu poderia pôr? Ainda mais vendo que esse casamento também lhe dá um grande prazer.